José de Araújo Nogueira Neto. Pessoal, deixa eu fazer uma piada, acho que nem ele conhece o nome dele, porque é famoso no Brasil e no mundo inteiro com o apelido Zeca. Todo mundo conhece ele como Zeca. Provavelmente vocês já ouviram falar dele como Zeca, mas o nome é José de Araújo Nogueira Neto. Hoje estou aqui conduzindo a sessão do Café Consciência, porque o professor Andres, que costuma ser o chair, introduzir, fazer as apresentações e conduzir a sessão de perguntas, está viajando, mas ele está nos acompanhando pelo Instagram, então provavelmente mais tarde a gente vai receber alguma pergunta, algum comentário do professor Andres pelo Instagram e a gente repassa para o professor Zeca. Pessoal, dei uma olhada rápida no currículo Lattes do professor José Neto, e se a gente for olhar tudo que ele fez, tudo que ele tem no currículo Lattes, bom, acho que o tempo do Café Consciência se esgota olhando tudo que ele fez. Então, rapidamente, vou ler. Ele é graduado em Geologia pela Universidade de Fortaleza. Tem licenciatura plena em Física. Isso depois vão perguntar para ele. É a formação mais recente que ele tem. Ele concluiu a licenciatura em Física ano passado. Pois é, talvez seja interessante entender por que o professor quis essa formação adicional, tá? Mas, bom, vamos deixar isso para depois. É especializado em Gemologia pela Universidade Federal de Ouro Preto, tem especialização em Geociência na Universidade Federal do Pará, doutorado em Geologia Regional pela Unifesp e pós-doutorado no Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. Foi coordenador inúmeras vezes do programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Ceará, coordenou o curso de especialização em Paleontologia e Geologia Histórica da UFC também, campus Cariri, professor associado da UFC, foi de 1981 a 2015, depois prestou concurso aqui na UFG, é professor da UFG desde 2016, também participa de diversos programas de pós-graduação, tanto na UFG, para o curso para Geociência, quanto Engenharia de Produção, quanto de outras universidades. Desenvolve pesquisa na área de Geociência, com ênfase em mineralogia, cristalografia, geoquímica, geocronologia, metamorfismo, mapeamento geológico, caracterização geológica e tecnológica de rochas e minerais com aplicação industrial, geomateriais e arranjo produtivo local de base mineral. Bom, ele atualmente também é do Comitê Gestor do CRTI, do Centro Regional de Tecnologia e Inovação, e é pesquisador PQ nível 2, tem 87 artigos publicados, participa nesse momento, tanto como coordenador ou como colaborador, de 5 grandes projetos de pesquisa e inovação em parceria com a Petrobras, é membro permanente de revistas conceituadas com o corpo editorial e já orientou 25 alunos de mestrado e 16 de doutorado. E também orientou vários pós-docs. Bom, pessoal, isso é resumidamente o que eu queria falar. É um prazer ter aqui conosco o professor Zeca, que vai contar um pouco sobre terras raras e questões também envolvidas na geopolítica. É um tema quente. Atualmente, cada dia a gente não cansa de ouvir, na verdade, de ouvir questões relacionadas a terras raras e questões que não são simplesmente só econômicas, mas transcendem desse nível. Bom, é um prazer ter aqui conosco o professor. Deixo com ele a palavra, o microfone. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Instituto de Física pelo convite. Boa tarde para vocês todos. O Giovanni, que é um amigo desde a primeira hora aqui, quando cheguei em Goiás. E, na realidade, gostaria de falar para vocês que eu não sou pós-doutor em terras raras. Sou um curioso que aprofundei um pouco em algumas coisas de bastante interesse e, sobretudo,
hoje em dia, o que o Giovanni falou, é uma questão que está aí na mídia, super divulgada, né? Juntamente com questões políticas envolvidas, né? Eu não sou político, não vou defender político algum, a gente vai ver que questões são essas rapidamente já no final da apresentação. Bem, aqui o tema é esse, terras raras, o que são, para que serve a questão geopolítica. Para quem não sabe, isso aqui é o início do produto de terras raras, são óxidos, que geralmente são, antes da retirada do elemento sob a forma reduzida metálica, eles conseguem se retirar os óxidos. Isso aqui é só para lembrar o Giovanni, né? Isso é na terra dele lá, uma foto antiga da época que eu estava em Roma, não em Nápoles, né? Roma. E o que são isso aí? O conceito químico, que é um conceito que vocês devem conhecer, né? Propagado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, envolve não somente os 15 lantanídeos da tabela periódica, envolve mais 2 elementos que seriam o escândio e o ítero, porque as propriedades dentro desse contexto são muito similares. Então, pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, não são 15 terras raras, são 17. Tá? No fundo, eu acho que a maioria de vocês conhece, tem alguns alunos meus, inclusive, que odeiam essa tabela, mas vamos levar em conta, né? Nessa sequência, estariam envolvidos os terras raras que se expandem ao longo, os lantanídeos, ao longo de todo esse percurso, né, envolvendo isso aqui. É uma série expansiva, ali se chama contração dos lantanídeos, né? Nesse congresso aqui, ficou mais bem definido, em 1994, na Finlândia, foi que se discutiram as questões, né, dos elementos do grupo F. Dos elementos do grupo F, que corresponde a essa sequência aqui. De novo, só para salientar bem, né? Então, desculpem, tem a sequência e todo esse conjunto estaria embutido aqui. Todo esse conjunto estaria embutido aqui entre essas duas colunas, que seriam os lantanídeos, né? Lantanídeos. Seria um bloco F como um intergrupo dentro da tabela periódica, né? Representando o grupo 3 como escândio, ítrio, lutécio e laurêncio, né? Que é o último dos actinídeos, né? E o lutécio também o último dos lantanídeos. É só para ilustrar mais uma tabelinha que a gente encontra aí nos estudos, mostrando aqui grupo S, grupo D, grupo P e o grupo F. Bem, geralmente quando se fala em terras raras, se fala na questão de terras e raras, não é? Depois a gente vai ver na frente que nem é terra nem é rara, não é? A abundância deles, eles estão... Isso aqui é um quadro, quem estudou geologia aí no início do curso deve ter visto bastante quando se falava da abundância dos elementos químicos na crosta terrestre e no universo. Então, esse gráfico, ele traduz aqui o número de átomos por 10 a sexta de silício, para normatizar, né? E aqui é a sequência do número atômico de vários elementos, o conjunto todo. E os terras raras se projetam aqui.
Em outras palavras, eles são mais abundantes do que todos os metais raros, rutênio, rênio, ósmio, irídio, platina, ouro, etc., e também de alguns elementos mais comuns. Então, eles não são tão raros pela abundância. Tá? Por que nem terra nem raros? Quando os primeiros pesquisadores conseguiram isolar os elementos, terras raras, eles obtinham na rota de separação, que é uma questão crucial hoje na tecnologia essa, na rota de separação, eles conseguiam separar o elemento sob a forma de óxido. E até então, quando você tinha um óxido, que aqui é uma foto de um conjunto mesmo de terras raras separados em óxido, ele fica com um aspecto terroso, de areia. E nessa região da Escandinávia, onde a maioria foi encontrada, eles utilizavam como sinônimo de óxido terra. E aí se propagou, né, o próprio conhecimento químico incorporou esse termo, terras. E rara por quê? Porque eram de difícil separação e, naquela época, nos idos de 1700 lá vai pedra, 1800, você só conseguia trabalhar com terras raras com o precursor do terras raras, que vocês vão já saber o que são minerais. Esses minerais, eles vinham da Escandinávia. E era uma dificuldade, além da dificuldade de separação, uma dificuldade grande de você obter a matéria-prima para fazer a separação dos terras raras. Então ficou terras raras e é o que se fala hoje em dia, né, o tempo todo. Então nem terras nem raras, né? Isso aqui é só de um site do Serviço Geológico do Brasil, CPM, em que eles têm um site versando sobre terras raras, dando algumas lições de mineralogia, etc., e mostrando a cor de cada um deles quando estão sob a forma de óxido, tá? Então, ítrum, que é considerado terra rara, né? Lantânio, sério, praseodime, e aí vai, e as colorações que geralmente eles adquirem sob a forma de óxido. Tem essa coloração típica. Mas o que interessa para a questão tecnológica deles, a fase óxido é só uma parte. O que interessa, no final, é redução e formas metálicas, inclusive com ligas, para as diversas aplicações industriais que nós vamos ver daqui a pouco, né? E aqui estão eles, sob a forma reduzida, né? Também uma imagem do Serviço Geológico do Brasil. O site é esse aí. Eu, no final, não coloquei bibliografia, mas eu posso disponibilizar para quem quiser teses, trabalhos, etc., né? E aqui cada um deles com seu aspecto depois de transformado em redução e transformado em ligas ou mesmo mais cruz. Então, esses são os terras raras. Acontece que os terras raras não caem do espaço. Pode até cair dentro do meteorito, algum mineral que tem. Eles são retirados de alguma coisa. Né? E o que é que faz? Como é que a gente consegue? Onde é que se encontra essas coisas que vão gerar os elementos terras raras tão cobiçados hoje em dia, que está sendo notícia até de país querendo tomar um outro para englobar jazidas de terras raras. São esse ente aqui, que muitos de vocês já estudaram, o pessoal da Química estuda comigo lá no 7º semestre, numa disciplina chamada de Fundamentos de Mineralogia, né? Esse ente aqui chamado mineral. Os minerais que contêm os terras raras. O mineral, pela definição, inclusive internacional, ele tem que ser um elemento sólido, natural, ou seja, ele não pode ser sintetizado, embora hoje em dia haja síntese de tudo, né? Inclusive diamante, etc. Pode ser feito em laboratório sem muita dificuldade com os requisitos atuais da tecnologia, né?
ele tem que ser formado por processo inorgânico. Aí é uma pergunta que eu ouço sempre dos meus alunos: professor, por que eu vou ter que estudar química inorgânica? Né? Eu digo, por isso aqui, ó. Tá? Os minerais têm que ser formados por processo inorgânico. Eles têm uma composição química que oscila num determinado intervalo, mas existe uma composição química. Ele tem propriedades físicas que os caracterizam, os minerais. E o principal, para quem gosta de cristalografia, ele tem que ter um arranjo atômico tridimensional ordenado. Se não cumprir todos esses requisitos, não é um mineral. Então, o arranjo cristalino é fundamental, porque o arranjo cristalino, além da ordenação, ele envolve ligações entre os elementos, e essas ligações é que vão dar determinadas propriedades ou não para algum tipo de mineral que seja utilizado na indústria, por exemplo. Os minerais compõem geralmente as rochas, mas os minerais, quer seja rocha, se ele tiver importância econômica para que seja explorado, eles recebem outro nome que vocês devem estar acostumados e estão lendo muito agora nessa fase dos terras raras, que se chama minério. O minério nada mais é do que um mineral ou uma rocha que tem recuperação econômica, de valor econômico, rentável, né? E os minerais, assim como os elementos químicos, eles têm toda uma nomenclatura internacional que segue. O mineral pode receber um nome de localidade, de propriedade física, de pessoas ou de composição química. Ele pode derivar a partir disso aí. E na Associação Internacional de Mineralogia, né, essa comissão é responsável pela descoberta de novos minerais e pela nomenclatura dos minerais. Daqui alguns exemplos, vou passar porque isso... Aqui exemplos de minerais com propriedades físicas, né? Magnetita, albita porque é branca, azurita porque é azul, hematita porque quando passado em alguma cerâmica, ele libera um pó vermelho cor de sangue. Esse aqui é o nosso principal minério de ferro do país, que sai aí as toneladas, né, para o exterior. Aqui um exemplo de composição química, né? Fluorita, porque é fluor, cromita, e aí vai por diante. Localidades, né? Essa aqui talvez o Giovanni lembre, né? Vesbianita, porque foi descrito no Vesúvio, lá às margens de Pompeia e perto de Nápoles. E nomes de pessoa. Eu quis destacar esses dois nomes porque são nomes ligados a gente, os brasileiros. Alguém lembra desse sujeito aqui, na história do Brasil? Qual foi a responsabilidade dele? Alguém lembra? Aos estudantes, alguém lembra? Ele foi um dos responsáveis pela independência do país, né? Ele foi o tutor de Pedro I, quando Pedro II voltou para Portugal. Mas o bom dele não é isso. Ele foi um dos maiores cientistas na área de mineralogia e história natural da sua época. Se nós tivéssemos um prêmio Nobel, hoje seria esse cara. Tá? Ele foi precursor, aí tem a ver com terras raras, por isso que eu quis chamar a atenção dele. O lítio foi descoberto aí nos idos de 1800 e pouco. Lítio. Um ano depois ele descreveu 4 minerais contendo lítio, que até hoje se tem uma briga sobre o lítio intensa. Foi José Bonifácio de Andrade Silva que descobriu e conseguiu determinar todas as características químicas, mineralógicas e cristalográficas de pelo menos 3 a 4 minerais de lítio, pentalita, espodumênio, etc. Né? Então ele é um pesquisador extremamente famoso na Europa, né?
morou em Portugal, mas trabalhou em Uppsala, na Suécia, trabalhou na Noruega, etc. E outro que eu quero destacar, porque eu conheci e admirava muito, é o professor Coutinho, né? É um professor da USP, falecido há 4 ou 5 anos atrás, e alguns pesquisadores da USP descobriram esse mineral, que também tem tudo a ver com terras raras, embora não seja pesquisado para isso, né? Ele tem urânio, é um silicato de urânio, tório, bário, hidratado, né? E homenagearam o professor Coutinho com o nome de coutinhoita. É um mineral raro, mas tem um valor grande na questão de urânio, etc., da extração desse bem. Bem, feita essa pausa mineralógica, né, vamos continuar com os terras raras. Só para salientar o seguinte, toda a classificação mineralógica, que a partir daí a gente vai partir para as terras raras, ela é pautada na química, no radical aniônico. É uma classificação eminentemente química, embora interesse em propriedades físicas, cristalografia, etc., eminentemente química. E aí os minerais se distribuem de uma maneira geral, os grupos, né, em silicatos, carbonatos, etc. É o radical que determina. Essa é uma sequência de alguns minerais aí, né, importantes, né? Então, aqui é o fosfato e não o fósforo só, né? Esses metais, ouro, chumbo, platinoides, etc., também, todos eles, essa sistemática, digamos assim, existem mais ou menos 4.000 minerais descritos atualmente. Desses 4.000, em torno de 200 contém elementos terras raras. E desses 200, em torno de 20 a 30 é que tem interesse na recuperação dos elementos terras raras por seu conteúdo dentro do mineral, né? Por assim dizer. E os principais são esses aqui. Desculpem. São esses todos aqui. É interessante ver, a imagem está muito boa, que você encontra carbonatos, fosfatos, carbonato, óxido, o óxido de titânio, nióbio, isso aqui está errado, é sério, sódio, cálcio. Esse outro é um fosfato, não aparece nenhum terra rara aqui, mas tem um bocado dentro na estrutura atômica deles. Eusenita, ítrio, sério, urânio, tório, nióbio, tá? Todos eles, óxido, né? fosfato e um silicato, que seria a lanita, que também. Aqui tem os percentuais de óxidos de terras raras dentro desses minerais, né? Então, a bastinacita, que foi durante muito tempo o principal mineral que se retirava os terras raras, né? Tem 74,81% de óxido geral de terras raras. E assim vai diminuindo até a lanita, né? Esse conjunto aqui. E esses valores é que vão determinar a utilização desses minerais para retirada de terras raras e sua aplicação, que é muito importante no final. A tecnologia que se usa para determinados produtos, né? Aqui é uma cara desses que eu apresentei, né? Essa foto também é do Serviço Geológico do Brasil, é muito bem ilustrativa, né? Todos eles, né? Monazita, xenotima, e aí vai. E um ente novo que eu não tinha falado ali naquele slide, e é o filé, como se diz hoje em dia, que é isso aqui. Eu acho que nem estão vendo aí, né? São argilas iônicas. Argila mineral. Tá? Filé por conta de que as argilas, elas absorvem entre suas intercamadas, que tem ligação geralmente tipo Van der Waals, são ligações residuais na sua estrutura atômica, elas conseguem reter pela sua capacidade de troca catiônica esses elementos terras raras.
E quem achar uma jazida desse bicho está feito, porque a facilidade de extração é muitas vezes melhor do que se extrair de um fosfato, embora se tenha uma rota já estabelecida, fosfato, ou silicato, ou carbonato. Não é? Então, as argilas é que realmente são as pesquisas geológicas estão extremamente direcionadas à prospecção de argilas iônicas. Né? Eu quis chamar a atenção desse mineral aqui, chamado gadolinita, por causa desse senhor aqui, já falecido, é óbvio, 1800 e pouco, Johann Gadolin, cujo nome do elemento químico gadolínio, na tabela periódica, foi em homenagem a ele. Mas antes dele ser homenageado com o nome do elemento, ele fez uma pesquisa e conseguiu separar o óxido de ítrium. Ele foi o responsável, ele era químico e mineralogista. Ele conseguiu separar o ítrium pela primeira vez e, como ele retirou do mineral lá da Escandinávia, o nome foi dado em função do ítrium. Muito tempo depois, os pesquisadores deram o nome de gadolinita, em homenagem a ele, só que dentro da estrutura da gadolinita aqui, né, não existe gadolínio. Tem outras terras raras, mas praticamente não existe o gadolínio. Né? E vejam bem como esse tempo heróico da época em que houve o isolamento dos elementos, ele partiu de um mineral que era um silicato. Os minerais mais difíceis de você fazer a separação. Né? Então isso se deve inicialmente nos idos de 1800 ao Johann Gadolin. Só para abrir o parênteses, nesse mesmo período, José Bonifácio estava em Uppsala, na Suécia, descobrindo 3 minerais de lítio. Publicou nas maiores revistas da época internacionais, né, na Alemanha, né, e na França, que eram os países de topo na época, no mesmo período que outro grupo de cientistas fazia pesquisas sobre os terras raras. Né? Não sabiam o que é que iam dar, era coisa nova. Eles não tinham a dimensão que nós temos hoje, da importância de um lítio, de um terra rara, etc. Aqui uma parte temporal, né, da separação dos terras raras, iniciando em 1803 aqui, o sério, a sequência a partir do sério, a sequência obteve lantânio, gadolínio, né, praseodímio, neodímio, samário e európio. E o gadolínio, né, em 1794, ele já conseguiu separar o ítrium, e aí por diante vários outros pesquisadores foram fazendo o isolamento de todos esses terras raras. Né? Aqui é a mesma sequência, só mostrando o precursor da separação. Aqui era o mineral chamado iterbita, por causa do itérbio, né? Mas foi depois transformado em gadolinita, e aqui a cerita, que era o césio. Né? Também toda a sequência temporal, aí desde 1790 até 1940 e pouco, quase 1950. E por que eles servem, esses terras raras? Eu vou salientar 4 propriedades essenciais para eles que geraram produtos aí que a gente vai já ver quem é que domina toda a sequência. Né? Propriedades magnéticas, né? Quais deles? Se destaca o neodímio, o disprósio e o samário. Propriedades luminescentes: itérbio, érbio, neodímio, európio. Propriedades elétricas: sério, lantânio, neodímio, praseodímio. Propriedades catalíticas, utilizada em catalisadores: sério, lantânio.
Essa sequência de 4 propriedades simples, tem mais, elas dão origem a que a tecnologia possa transformar esses elementos tirados dos minerais em produtos factíveis e de ampla aplicação. No caso do neodímio, aí vocês lembram daquele trem na China que anda voando, né, sobre a superfície, é um superímã, ou ímã permanente, né? Neodímio e praseodímio são utilizados, né? E aí as aplicações são enormes, né? Isso aqui eu tirei de uma matéria muito bem postada pelo CNPq, né? Está aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas vai desde a aplicação de avião, a parte aeroespacial, sério, Europa, etc., smartphone, passando por veículos elétricos, contraste para exame, pessoal que faz física médica, né? Esses contrastes são importantes e são retirados, são determinados a partir dos terras raras. E aí vai, jato, telas, lâmpadas, catalisadores, né, que é fibra ótica, turbina eólica, laser cirúrgico de alta precisão, dispositivos de raio-x, né, painéis solares e radiofármacos. Também o pessoal da física médica aí, né, deve estudar esse tipo de produto para aplicação médica. Aqui foi só por curiosidade. É um livro dedicado à literatura infanto-juvenil, publicado lá onde a Gisane fez o doutorado, em Araraquara, na Unesp de Araraquara. Muito interessante o livro. Ele é livre, você pode baixar pela internet, e é uma literatura infanto-juvenil mostrando para que servem as terras raras, né? Aqui está um carro elétrico com vários componentes, e aqui está uma série digamos, de gravuras mostrando as propriedades luminescentes, né? Quimioluminescentes, bioluminescentes, eletroluminescentes, triboluminescentes e fotoluminescentes. É um livrozinho muito interessante. De novo, aplicações, né? Em várias áreas, eu não vou repetir. Tem aplicações enormes, né? Inclusive na parte de cerâmica avançada, etc. Esse foi tirado de um artigo na Química Nova. E aí vem o gargalo. Eu apresentei uma série de vantagens, os produtos são enormes, mas como é que a gente faz para separar esses elementos que são tão importantes? É um gargalo. Eu costumo dizer que a rota, quem dominar a tecnologia das rotas de separação, vão dominar o mundo. E é o que está mais ou menos acontecendo com a China. Eles detêm toda essa tecnologia de separação, mas nós também temos, e outros países também. Não no nível em que eles investiram, digamos assim. Então, esse aqui é da ANB. Alguém sabe o que é INB, por acaso? Não? Indústrias Nucleares do Brasil. É uma estatal que cuida de toda a energia atômica do país. E eles pesquisam profundamente essa questão das rotas, mas não destinados só aos terras raras, que também interessam, mas sobretudo a separação de urânio e tório, para a concentração de combustível nuclear, né? Também, juntamente com outros institutos, a questão do submarino nuclear do Brasil, etc., entra toda uma questão política interna nossa, né? E as indústrias nucleares do Brasil, elas têm algumas jazidas no país. Caeté, na Bahia, lá no Ceará, eles têm uma das maiores reservas de urânio associada a fosfato, que nós dependemos de fosfato do exterior, que é a mina de Itatiaia, ainda em parada. Não foi, digamos assim, não foi liberada a exploração dessa mina. E aqui se põe uma planta, o processo físico de separação de minerais que contém terras raras, segue toda essa sequência aqui. Isso é um preparo físico cheio de combinação, depois aspirais, etc., né? Forno, e aí você chega ao produto final, que você tem monazita,
cheio de terras raras, zirconita com urânio e tório, rutilo e ubenita são os produtos finais dessa mina aqui que está apresentada pela INB, né? Mas esse aqui é que é o grande tchan do domínio tecnológico, porque aqui já seria um tratamento químico da monazita, em que você vai passar por vários processos químicos, inclusive digestão ácida ou digestão alcalina, e aí seguir toda uma rota para que você, no final, consiga retirar os terras raras. Saiu horrível isso. Isso aqui foi foi de um trabalho feito em 2012, que previa, em 2012, um dos órgãos ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação já previa essa subida assustadora de terras raras. Então, eles já previam um programa em que você sairia da mina, até o produto final. No caso aqui, era ímãs, né? O interesse deles seriam ímãs permanentes, os superímãs, passando por todo o processo, lixiviação, precipitação, redução, formatação da liga final. É todo um processo longo, né? Uma cadeia produtiva, na realidade, envolvendo vários setores. E só para a gente ver, né, a monazita, por exemplo, para se trabalhar a monazita, que é o nosso principal mineral em que nós tiramos os terras raras, você tem que concentrar depois digestão ácida, lixiviação, filtração, neutralização, precipitação e depois separação para essa rota específica para o tório. Tá? Também de um trabalho nosso, nacional aqui, de autores aqui do Brasil. Né? Horrível também, desculpem, mas eu vou mostrar uma síntese já já. Então, aqui você tem várias rotas a partir da monazita com a digestão, e aí você pode seguir vários caminhos. Tudo isso é uma química muito fina, tá? E você obter os produtos que deseja no final. Né? Bem, a síntese é essa. Você pode, para a monazita, veja bem, eu estou falando rapidamente da monazita, mas tem outros minerais, aquela sequência toda de minerais, você pode projetar rotas, que é um grande desafio, né? Então, você tem uma rota ácida, né? Em que você tem uma recuperação no final e formação dos óxidos de terras raras. Imagine que vai ser produzido isso em escala industrial, os grandes gargalos que existem. Desde reagente, problema ambiental, que pode ser minimizado ou, dependendo do conteúdo do material utilizado na separação, pode ser mais grave um pouco, mas tem toda uma sequência ácida. E você tem uma sequência também alcalina aqui, né? A partir da monazita, um xenotímio, composição parecida, chegando ao cloreto de terras raras. Então, toda essa sequência, quem entende bem isso são os engenheiros químicos. Eles têm que projetar tudo isso para que obtenham um produto final que seja aplicado, né? Aí eu quis dar uma pinçada, que é como se fosse uma provocação a nós, aqui da UFG. E o que seria, né? Se bem que esse tema veio à baila agora, subiu recentemente. Mas se vocês olharem aqui, todas as instituições já trabalham com terras raras desde 2002. Essa projeção foi feita até 2012. Se vocês olharem aqui, as federais, todas essas são instituições públicas, sejam federais ou estaduais, né? A USP é estadual, né? Universidade Federal de Pernambuco, segunda no ranking, federal. IPEM, ligado à USP e a instituições outras, Unicamp,
Universidade Federal de São Carlos, e aí vai. E a Federal do Ceará aqui, de onde eu venho, penúltimo, né? E a Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui com uma parcela significativa de contribuição. Aqui estão o número de artigos publicados, aqui estão os veículos de publicação, aqui está o percentual de cada um deles e as cooperações, que tem muita importância, né? Então, USP cooperava muito com a França, Pernambuco, Estados Unidos, IPEM, Alemanha, Unicamp, Portugal e assim por diante, as cooperações internacionais. A UFG podia estar aí, eu não tenho a menor dúvida, porque nós temos alguns entes dentro da universidade de altíssimo valor que poderiam dar uma contribuição nesse sentido aí. Vou começar aqui da casa, Instituto de Física, tem condições. Instituto de Química, não sei se vocês sabem, lá no Instituto de Química, a engenharia química tem uma planta piloto com rota para minério de níquel de baixo teor, que foi feito pela Anglo-América. Funciona aqui no bloco ao lado, lá em cima. CRTI, outro ente que tem uma estrutura de base para caracterização fora do comum, como poucas no país. E a minha querida FCT, porque tem um conhecimento geológico da prospecção e da caracterização desses minerais que, porventura, sejam utilizados como matéria-prima, né? Essa é uma provocação, né? Coisas desse tipo poderiam existir, né? Aqui na nossa instituição. Instituto de Física, FCT, Instituto de Química, CRTI e uma interação conjunta. Desde que se decidissem trabalhar em conjunto, com certeza a gente iria longe. Nesse âmbito da pesquisa, tá? Bem, mas não está nada perdido. Eu quero só dar um dado que a gente vai rever aqui. O Brasil hoje é considerado uma das maiores detentor de uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Vamos já ver qual é a posição dele. Entretanto, nossa produção não chega a 1%. Não chega a 1%. Isso é uma coisa a se pensar. E algumas medidas foram tomadas agora recentemente. Em julho de 2005, ocorreu o lançamento desse projeto. Esse projeto ele prevê a construção de ímãs permanentes, que é uma das principais, metas de vários governos por causa da aplicação deles, né? E esse projeto ele envolveu 28 empresas, 12 mineradoras, né, saindo da mina, 7 instituições de ciência e tecnologia e 3 fundações, um total de 73 milhões de reais. Está sendo financiado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, capital misto, né, inclusive capital privado, e da Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa, Fundep. Isso aqui já é uma partida para a pesquisa na área. Eu quero citar também 2 entes que são extremamente importantes nesse desenvolvimento de rotas aqui no Brasil, que seria o CETEM. Alguém conhece o CETEM? No Rio de Janeiro, dentro do fundão, ali do lado da Petrobras, é o Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com um parque de pesquisa fenomenal. E o outro, vocês devem ouvir falar mais, porque é mais propagado, né? Que é o IPT. Então, o IPT, assim como o CETEM, desenvolve pesquisas de alto nível nessa direção, né? Com pesquisadores de alta relevância em termos mundiais. Mas o Brasil nunca foi, vamos falar um pouquinho da geopolítica, o Brasil, ele deteve durante um período, na história do país, a prevalência, o topo em nível mundial da extração, por exemplo, de monazita, né? Olha o Brasil onde é que era. Estados Unidos não representava absolutamente nada. A Índia colou, depois o Brasil decresceu, né? E a Índia subiu durante esse período. Esse período aqui, marcado aqui,
é o período em que o tório e o urânio eram muito procurados pela questão energética, né? Foi a partir daqui surgiu todo o domínio da tecnologia nuclear, né? Inclusive com a bomba, né? Mas surgiu também a questão energética. E o Brasil caiu em declínio durante um período, mas foi o maior produtor mundial na década em 1910, de monazita, que é o mineral em que se retira urânio, tório e chumbo. Dando continuidade àquele mapa temporal, entre 1950 e 2000, olha o que aconteceu nessa mudança aqui, que é chamada de era chinesa. Por que a China subiu tanto assim nesses minerais energéticos, críticos, etc., né? Os Estados Unidos permaneceu em um determinado patamar e começou a cair a partir do ano 2000. Né? E nós estamos aqui nos outros. Né? Por que será? Né? A partir da década de 80, a China investiu maciçamente na questão de minerais e não só na exploração. Eles descobriram que tem as maiores reservas mundiais, mas na tecnologia que poderia vir a partir daqueles minerais e, portanto, dos produtos. Então, a partir da década de 80, eles começaram a dominar toda a questão mundial, por exemplo, em terras raras. Os Estados Unidos, por exemplo, eles necessitam, para a produção industrial deles, de importar 80% dos produtos minerais. Eu estou falando dos produtos minerais, dos quais se retiram metais, etc. Então, os Estados Unidos importam 80%. Como a China domina o mercado, então eles têm que importar da China. Né? Em 2000, isso é um retrato do ano 2000, vou mostrar para vocês aqui rapidamente. A China detinha, isso tudo aqui era da China, de reservas, em reservas previstas de óxido de terras raras. Eram 44 milhões de toneladas. O Vietnã, pelos dados de então, detinha 22 milhões de toneladas. A Índia, 6,9. O Brasil, 21 milhões. 21 milhões. E aí vinha a Rússia com 12 e outros países com menor tonelagem, digamos assim, reservas. Né? Em 2024, o Serviço Geológico dos Estados Unidos resolveu fazer uma reavaliação mundial, porque eles dependem desse tipo de coisa para importação e geração dos produtos. E o que é que aconteceu? Aqui eu estou só mostrando uma mina no Ohio, né? Uma mina, aliás, na Califórnia, que durante muito tempo foi a maior produtora de terras raras, e essa aqui da China, que em 2019, chinesa, exportou metade dos terras raras de todo mundo. Só essa mina aí na China. Mas o que eu queria chamar a atenção para isso, quando o Serviço Geológico dos Estados Unidos, estadunidense, fez toda a pesquisa mundial para avaliação geral das reservas, olha o que aconteceu. China com 44 milhões, Brasil com 21 milhões, Índia 6,9, Austrália 5,7, Rússia, que dizia que tinha 2%, 3,8 milhões, Vietnã, que tinha 22%, 3,5 milhões de toneladas e assim por diante. Né? Essa é a classificação mundial. Os Estados Unidos queriam tomar essa parte aqui, né? Mas não ia, a produção ia subir muito pouco. Né? Talvez fosse melhor ele tomar essa aqui. Né? E o produto final, é isso que interessa, que é a tecnologia. A China produz 69%, 270 mil toneladas de óxido de terras raras em 2024. Depois, Estados Unidos, que não tem reserva nesse nível, mas tem tecnologia também, 84. Burma, Austrália, Nigéria. O Brasil não entra nem aqui. O Brasil contribui com menos de 1%. Porque nós não detivemos a continuidade da tecnologia de
digamos assim, de concentrar terras raras e fazer produtos que venham a contribuir para a questão mundial. E aqui, ó, o refino para ímãs, né? China sempre mais de 85%, Malásia 5%, Estônia 3%. De novo, ímãs, China 90%, Japão também tem uma tecnologia forte, 5%, e União Europeia com 1%. Isso aqui é um mapa mundial mostrando as ocorrências de terras raras. Não é mina, tá? Ocorrência é uma coisa. Para você transformar uma ocorrência em mina, tem que ser um estudo longo, de longas datas, até transformar numa mina, que nem sempre é viável. Então, todos os locais aqui no mundo, Estados Unidos, aqui a concentração maior é a China mesmo, né? Austrália, e aí vai, África do Sul, todos esses componentes. Isso aqui é um mapa do estudo que o Serviço Geológico Americano fez para detectar essa questão das jazidas, né? No Brasil, a gente tem um apanhado antigo, né? Mas que reflete bem a nossa situação, em que Minas Gerais, detentor de algumas, sobretudo Poços de Caldas, né, de algumas reservas importantes, Catalão aqui, no estado de Goiás, e outras no país, né? Essa aqui é uma das maiores do país, não está em exploração, porque ela detém urânio, mas tem fosfato e tem terras raras associadas. É a mina de Itataia, lá no estado do Ceará. E esse mapa, desculpe, ele não mostra as novas ocorrências aqui do estado de Goiás, né? Goiás está aqui, né? Essa parte aqui em cima é o Tocantins. Existem mais duas ocorrências importantes que nós vamos ver já no outro mapa aí, e que... Então a geopolítica interessa, tá? Quem não gosta de política se engana muito. O ser humano é um ser político. Ele tem que lidar com as controvérsias, as contradições que a política traz e encarar de frente, né? Então a China, olha o poderio da China. Ela é protagonista nesse cenário de terras raras, com 69% da participação, né? Ela já teve 95%, decaiu para 60% em 2019. Entretanto, ela mantém refino e processamento, ou seja, tecnologia, controlando mais ou menos 85% a 90% da capacidade global dessa etapa de separação dos terras raras. O Brasil ainda tem produção incipiente, não chega a 1%. E é importante destacar o nosso estado de Goiás, a mineração Serra Verde e Manhuaçu começaram em 2024 com um foco em terras raras pesadas. Elas estabeleceram rotas e a ideia dessa mineração, segundo um membro dela me falou, é chegar a 1,6% da produção mundial de terras raras pesadas aqui em Goiás, lá em Minasul, né? Lá em cima, em Minasul. Mas em Goiás, além da Serra Verde, que eu falei agora, né? Essa aqui, existe a Clara, que é uma mineração com capital canadense também, e brasileiro, em Nova Roma, fazendo pesquisa. E a ideia, eles investiram 2,8 bilhões, serão retiradas 250 toneladas de argila iônica, que contém terras raras, com 95% de pureza nessas argilas. Essa empresa montou agora recentemente aqui em Aparecida uma planta piloto para iniciar essa separação. E existe a Ápia, aqui embaixo, é uma empresa que tem capital também japonês e estão investindo em pesquisa. Essa está na fase de pesquisa para detecção de prováveis ocorrências de minerais de terras raras lá em Iporá. Então o Estado detém, né, em termos nacionais, uma importante posição.
Se ele mantém uma importante posição, e se realmente esse for o caminho, a UFG tem que partir na frente. É a minha opinião pessoal, né? Pode ser que eu esteja enganado. A UFG tem que partir na frente na pesquisa desses elementos de terras raras. Aqui é só uma disposição do Estado, todas as minas importantes dele, seja de ouro, seja de nióbio aqui, em Catalão, etc. E aqui já detinham a Serra Verde em terras raras. Aqui, perto de Nova Roma, também outra mina importante, e a outra ali perto de Iporá. Provavelmente surgirão mais ocorrências de minerais que contêm terras raras no estado de Goiás, né? Bem, e o bom mesmo é a gente tomar um vinho do Porto no gargalo, né? Aqui, ó, na boca da botija. Obrigado. Bom, obrigado, professor Zeca, pela excelente palestra. Bom, como o professor Andres costuma dizer, café com ciência é ciência de qualidade, café grátis, mas, sobretudo, discussão com o palestrante. Então, está aberto para as perguntas. Vamos lá. Quem que quer fazer a primeira pergunta? Tem várias perguntas. Pode vir aqui, rapidinho. O pessoal que levantou a mão, já que temos pouco tempo, pode já ficar aqui, por favor? Assim pode fazer as perguntas. Parabéns pela apresentação. Sou engenheiro formado também pela UFC, sou lá de Crateús. E um dos problemas que nós tivemos com mineração lá no Rio Poti foi a contaminação de ferro por uma mineradora chinesa, que impossibilitou inclusive a subsistência de comunidades pesqueiras ao longo do Rio Poti. Qual é a sua opinião sobre o fortalecimento de compensação ambiental no caso das explorações e, antes de todo esse desenvolvimento de extração, ter um fortalecimento da legislação mineral do nosso país para que, respeitando a soberania, nós também possamos garantir a subsistência dessas comunidades que estão nessas regiões? E o segundo ponto é como é que é o envolvimento da própria universidade, nesse caso, com a possível criação do curso de Engenharia de Minas. Primeiro eu queria perguntar, você é engenheiro de Minas ou... o meu carinho absoluto, minha esposa deve estar ouvindo, ela ensina em Crateús, na Universidade Federal de Crateús, mudou agora faz um ano e é para onde eu vou daqui a algum tempo. Lá tem o curso de Engenharia de Minas, ambiental, etc. E a preocupação ambiental lá é muito grave, muito importante. Isso aí que você fala não é só ferro. Não sei se você sabe, no Poti agora estão explorando ouro sem a menor, é um ouro clandestino, sem a menor, digamos, controle ambiental. Então, além do ferro, vai ter mercúrio já naquela região. Eu acho que isso passa pela questão da gestão dos órgãos de controle ligados ao meio ambiente, a ANP, Agência Nacional de Mineração. Quando eu falo da elaboração de pesquisa em um produto desse, eu falo com todas as regras ambientais necessárias para que não haja problemas, né? Toda a questão ambiental tem que ser seguida, toda a legislação, a parte jurídica do país tem que ser firme, porque se deixar desandar, adeus, não é? Então, meio ambiente é importante e precisa-se ter mineração com sustentabilidade, é o que se fala muito hoje, não é? Então, nessa região, eu conheço a região muito. Tem problemas graves agora com essa questão da extração de ouro clandestino, inclusive, né? E é se ter controle sobre essas multinacionais para que sigam efetivamente as regras. A Serra Grande, por exemplo, eu conheci todo o processo, porque eu estava num plano de mineração do Estado, trabalhando com alguns colegas geólogos, aqui pelo UFG, para jogar para o Estado um possível plano de mineração do Estado. Então, essa questão ambiental foi crucial. E a Serra Verde passou um tempão tendo que cumprir todas as normas em nível de Estado e em nível federal também, municipal, né? Município também. Então, eu acho que vai por aí.
A outra questão foi sobre curso de engenharia de minas. Na minha visão, nós temos um curso de engenharia de minas muito bem consolidado aqui no estado, não sei se você sabe, em Catalão. Era da UFG. Aí foi criada a Universidade Federal de Catalão, UFCAT, e o curso saiu da alçada da UFG. Ele está sob a tutela da Universidade Federal de Catalão, é óbvio. Eu tenho uma política, eu acho que a gente deve abrir campos, tal, mas existe uma responsabilidade maior, que é a consolidação de vários cursos que necessitam no momento. Por exemplo, a FCT, nós temos um quadro magnífico, por exemplo, no curso de engenharia de materiais, mas o curso precisa de mais professores, mais massa crítica para consolidação. Então, eu acho que isso tem que, não é só expandir, a questão é consolidar o que existe e consolidar com firmeza. Né? Não sou contra a expansão, nada disso. Eu inclusive, vim para o UFG, para Aparecida, em função da expansão. Né? Foi a criação do curso de Geologia, que não existia aqui, e minha esposa passou no primeiro concurso, depois passei eu. Aí eu vim, né? Larguei lá o Ceará e vim trabalhar em Goiás. Né? Então, eu acredito que deve ser bem pensado. E isso deve partir dos pares no curso que se quer implantar. Então, é uma questão que eu acho que deve ser bastante discutida. Porque nós necessitamos em vários cursos da consolidação desses. Tá? Professor Renato. Obrigado, professor, pela excelente palestra. Queria fazer uma pergunta, achei muito interessante, especialmente essa parte final onde você mostra as possibilidades de expansão do estado de Goiás, porque é um estado que tem na sua economia uma grande importância do agronegócio. Então, me gera assim, uma sensação de que talvez essa área pode tornar o estado não tão dependente do agronegócio. Você tem noção do impacto que tem hoje a mineração na economia do estado e onde é que nós podemos chegar na economia do estado daqui nos próximos anos? Ótima pergunta. Renato, eu não sei se você sabe, mas o estado de Goiás oscila entre terceiro e quarto maior produtor de minerais, de metais do país. Ele só perde para o Pará, que é imbatível, né? O Pará, com as reservas de Carajás e outros, é imbatível. Depois vem Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, e terceiro Goiás. Goiás é um protagonista aí que está entre terceiro e quarto, porque brigando muito de perto com a Bahia, que a Bahia tem uma política mineral muito agressiva. Agressiva no sentido de que se investe pesado lá, né? Então, para você ter uma ideia, nós estamos no terceiro lugar no país. Em termos do Estado, internamente, a segunda maior produção é mineração. Primeiro, agronegócio, segundo, mineração. E eu não acho que sejam excludentes, sabe? Inclusive, a mineração, ela é responsável pelo agronegócio, não sei se você sabe, porque todos os produtos aplicados no agronegócio vêm do setor mineral. Os insumos. Calcário, NPK é tirado de produtos de mineração e aí vai. Aí eu costumo dizer que o agronegócio é pop, né? E a mineração é rock. Né? Porque todos esses produtos são decorrentes da mineração. Então, não são excludentes e eu acho que se... Independente do governo de plantão, né, se existir uma política de Estado, não política de partido, política de Estado, vai longe. Provavelmente, eu acho... É muito difícil passar de Minas, porque Minas tem uma estrutura magnífica e se investe pesado lá, mas do patamar que nós estamos, nós conseguimos ter melhores produtos, mais sustentabilidade. Hoje não se fala aí fora em mineração que não leva em conta o meio ambiente. Está fora do cardápio, né, digamos assim. Mais perguntas? Pessoal, só uma coisa, já
deu 14 horas. A gente normalmente tenta sempre respeitar esse prazo das 14 horas, porque tem aulas, tem outros compromissos, as pessoas, mas vamos fazer o seguinte, vamos agradecer o professor, assim, quem quiser, quem tiver outros compromissos pode ir, e quem quiser continuar a discussão, desde que o professor Zeca tenha disponibilidade, pode ficar, e a gente fica mais uns 5 minutos, mais algumas poucas perguntas, pode ser? Então, obrigado, professor. Boa tarde. Vou emendar na pergunta do Renato aqui, porque o problema é o seguinte, o nosso estado como produtor rural, né, nesse momento, mas não basta só, se você tiver a exploração mineral, mas é importante, mas era importante associar a indústria, porque na realidade era muito mais interessante você industrializar o estado e promover, vender o produto já finalizado, e não o produto, matéria-prima em si. E aí vem a política de estado que você colocou. Como é que você vê essa estrutura toda? Nós temos condições, porque aí precisaria muito da UFG também, porque hoje nós precisamos de engenheiro para fazer. Qualquer indústria você precisa de engenheiro. E nós não temos engenheiros o suficiente. Como é que você vê isso? Essa parte da questão das engenharias, né, que ressaltou, é crucial. Nós temos um déficit, não é só em Goiás, é no país todo, da formação de engenheiros. Isso tem sido reclamado muito pelo meio de produção e também pelas estatísticas. Mostram que a gente tem um déficit absurdo na formação de engenheiros e cientistas também. A nossa área de ciência sofre bastante com isso. Então, tem que ser sanado isso aí, senão não sai. Segundo, quando eu falo em produção, não é você vender commodities. Para isso, nós estamos perdendo dinheiro à torta e à direita. A gente tem que verticalizar a produção no sentido de ter produtos. Por exemplo, o Goiás e o Mato Grosso são os maiores produtores de grãos do país, né? Exportam e tal, mas exportam. Que tal a gente começar a produzir nossos produtos aqui e exportar o produto para fora? Porque aí você tem um valor agregado 1000 vezes maior do que exportar soja só. Né? Então, isso é um estudo global que tem que ser feito. E a mineração do mesmo jeito. Não é exportar os terras raras, a gente tem que ter um produto, investir nisso. E aí entra a questão da universidade. A universidade tem que contribuir de forma marcante para a construção da base tecnológica. Nós estamos andando num caminho bom, mas a gente precisa intensificar isso. Aqui na UFG, sobretudo. A UFG tem cabeças, pelo amor de Deus, e laboratórios bem equipados. Então a gente tem que dar um passo à frente agora, né, nesse sentido, né? Exatamente. E tem um fator aí que se fala muito, né? Produção de alimentos, mas que alimento é esse, né? E no final, quem é que ganha? São questões que devem ser resolvidas, e no nosso âmbito, inclusive, da universidade, dando possibilidades, né, de desenvolver tecnologias e inovação também, né? Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra. Uma dúvida que eu fiquei os terras raras, eles são os lantanídeos, o hidra e o escândio, né? Que eles estão na mesma coluna. Por que os actinídeos também não fazem parte desse grupo? Que tipo de propriedades que difere? É porque essas propriedades que eu listei ali, elas são, embora um ou outro actinídeo possa cobrir, mas elas são específicas dos terras raras. Isso tudo, você faz química, não? Hein? Física, então está na área.
se deve à questão dos níveis energéticos dos elementos, né? Dos elétrons de valência, etc., que detêm determinadas propriedades que nos actinídeos não. Tá? Então é bem específico disso. Pode ser que daqui a algum tempo você contradiz o que eu estou dizendo nas suas pesquisas, né? E diga, olha, o professor Zeca falou isso, mas olha, esse aqui tem uma coisa especial que pode ser utilizado para outras coisas que não aquelas que os terras raras. É em função disso, das propriedades que são características daqueles elementos e que são específicas de alguns minerais que os contêm. Tá? Eu não tenho. Quem tiver, por favor, fale. Porque o ouro tem seu valor, mas nesse nível de produção de terras raras... Agora, a tonelagem de terras raras, a massa que você trabalha para retirá-los é muito maior do que o ouro. O valor eu não sei te especificar. A gente pergunta depois para o Google encontrar a resposta, mesmo que seja uma alucinação do Gemini. Tá? Mas, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, eu vou fazer uma, tá? Na verdade, duas. Então, não, tá bom, vamos ver se você conseguiu ler no meu pensamento. Não, a questão, primeiro, eu não sabia que terras raras não eram tão raras. Então, de fato, sempre pensei que as jazidas fossem a questão fundamental. Mas agora aprendi, graças a você, que a questão fundamental é o processo de extração. Como funciona esse processo de extração? No sentido que é patenteado, é proprietário, você tem que pagar? Ou, claro, o ideal seria desenvolver um processo novo. Imagina, sei lá, estou pensando como leigo, como pessoa que não sabe de nada. O petróleo de xisto, que de repente parecia que as reservas estão acabando, mas depois com o xisto, com um processo novo de extração, pá, de novo... Para as terras raras, tem uma previsão disso? Tem alguma coisa rolando nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. Depois vou fazer a pergunta política complicada. É lógico, os chineses, quando desenvolveram toda essa tecnologia, eles têm a detenção da patente ou, digamos assim, a produção intelectual. Né? Então, uma vez feito isso, qualquer empresa que for seguir aquela rota, aquele roteiro para separação, vai ter que arcar com royalties, etc. E eles detêm muito, porque, digamos assim, juntou a fome com a vontade de comer. Além deles terem as maiores reservas mundiais, eles investiram maciçamente na pesquisa e produção, digamos assim, tecnológica. Então, eles detêm muita coisa, inclusive tem que ser pago, né, em função da patente individualizada, né, das patentes geradas em universidades, nas fábricas dele, etc. Não é? Isso aí seria E se nós gerarmos aqui com inovação algumas outras rotas, etc., nós conseguirmos, né, ter a nossa proteção tecnológica individual, então a gente consegue arrecadar mais dinheiro ainda, né, em função da tecnologia. Né? É isso. Bom, pessoal, vamos encerrar a transmissão. Obrigado a todos que nos acompanharam de casa e até o próximo Café Consciência.